Escondidas em florestas enevoadas, ilhas remotas e selvas intocadas, vivem algumas das aves mais raras e misteriosas do mundo, criaturas tão evasivas que até os cientistas enfrentam dificuldades para estudá-las. Algumas são tão raras que apenas algumas poucas pessoas conseguiram vê-las em seu habitat natural. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo das aves mais raras do planeta, aquelas que ainda fazem os cientistas coçarem a cabeça. Número 1. Choca do chapéu de chuva de colar, Long-Wattled Umbrella Bird. A choca do chapéu de chuva de colar é uma ave imponente e inesquecível, batizada por sua aparência única, semelhante a um guarda-chuva. Muitas vezes chamada de ave bobo, ela faz parte da família dos cotingas e compartilha comportamentos com seu parente próximo, o cotinga pluma de pedra. Uma das características mais fascinantes dessa espécie é a forma como realiza os rituais de acasalamento coletivo, chamados de leque, onde os machos se reúnem para impressionar as fêmeas. Durante esses encontros, os machos exibem uma crista exuberante que escorre da cabeça até o bico, lembrando um penteado pompadour extravagante. Mas o detalhe mais chamativo é o enorme e inusitado papo que pendura do peito, semelhante a uma gravata. Esse papo pode ser inflado para revelar penas brilhantes que se erguem, criando a forma de um guarda-chuva. Daí vem o nome da ave. O espetáculo não é só visual. Os machos emitem chamados altos e trombeteantes que ecoam pela floresta, verdadeiras declarações de amor que se destacam na paisagem sonora. Esse show, tanto auditivo quanto visual, é impossível de ignorar. A choca do chapéu de chuva de colar é nativa da região do Chocó, que se estende pelo oeste da Colômbia até o Equador, vivendo nas encostas andinas, nas florestas tropicais montanhosas e nas planícies úmidas próximas ao Pacífico. Seu habitat denso faz com que ela brilhe ainda mais quando chega a temporada de reprodução. Número 2. Fazão dourado, Golden Pheasant. O fazão dourado, também conhecido como fazão chinês ou fazão arco-íris, é uma ave impressionante originária das florestas densas do oeste da China. Trata-se de uma ave de caça pequena, com peso médio de aproximadamente 600 gramas e uma envergadura de cerca de 70 centímetros. Os machos adultos chamam atenção com seu tamanho, que varia entre 89 e 104 centímetros de comprimento total, e a cauda representa mais da metade disso. Visualmente, são um espetáculo à parte. Os machos ostentam uma coroa dourada e um dorso reluzente, acompanhados por uma mistura vibrante de vermelho, mogno, azul, púrpura, amarelo e preto, criando um efeito quase irreal, como um arco-íris em forma de ave. Em contraste, as fêmeas são menores e bem mais discretas. Elas medem entre 61 e 79 centímetros, com uma plumagem marrom e preta que as ajuda a se camuflar perfeitamente na floresta. Ambos os sexos possuem pés e bicos amarelos vivos, um traço marcante da espécie. Mesmo com a capacidade de voar por curtas distâncias, como galinhas, os fazões dourados preferem viver no solo, correndo agilmente pela mata enquanto forrageiam. Sua alimentação é bastante variada, incluindo sementes, grãos, folhas, frutas e insetos, o que os torna onívoros e altamente adaptáveis às fontes alimentares do ambiente. Essas aves enfrentam várias ameaças na natureza. O principal predador é o ser humano, que os caça tanto por sua carne quanto por suas penas vistosas. Além disso, precisam se proteger de predadores naturais como raposas, gatos selvagens, ratos grandes e outras aves, especialmente durante a proteção dos ovos. Apesar dos perigos, o fazão dourado continua encantando observadores da natureza com suas cores radiantes e movimentos elegantes. Número 3. 30 réis do Inca, Inca tern. O 30 réis do Inca é uma ave marinha de visual marcante, nativa da costa oeste da América do Sul, presente desde o Equador e o Peru até partes do Chile, onde corre a corrente de Humboldt. Essa corrente traz águas ricas em nutrientes, sustentando uma vida marinha abundante que torna essas áreas costeiras ideais para o 30 réis viver. Ele prefere formar colônias em praias arenosas, falésias íngremes e pequenas ilhas costeiras próximas a regiões rochosas, muitas vezes dividindo espaço com colônias de gaivotas. Seu comportamento social é uma das marcas da espécie. Grandes colônias de reprodução criam um ambiente animado e barulhento. Durante a alimentação, eles demonstram comportamentos fascinantes ao buscar comida ao lado de grandes mamíferos marinhos como baleias e leões marinhos. Esses animais agitam os peixes enquanto nadam,
facilitando o trabalho dos 30 réis, que aproveitam a oportunidade para capturar as presas. O 30 réis do Inca adota técnicas variadas de caça, mergulho em voo, onde despenca de grandes alturas diretamente na água, e a coleta de alimentos na superfície da água enquanto nada ou flutua. Essa versatilidade faz dele um caçador eficiente. No entanto, apesar de sua habilidade, não é um nadador forte, pois seus pés palmados são relativamente pequenos. Por isso, prefere permanecer perto da costa, onde consegue caçar sem precisar nadar longas distâncias. Fora da temporada de reprodução, alguns indivíduos migram para encontrar alimento em outras regiões, mostrando uma notável flexibilidade. Seu visual é inconfundível. Plumagem cinza escura, penas faciais brancas que formam um bigode estiloso e bico e pés vermelhos brilhantes. É uma das aves marinhas mais encantadoras e carismáticas da costa do Pacífico sul-americano. Número 4. Calau de capacete, Helmeted Hornbill. O calau de capacete é uma ave impressionante e de grande porte da família dos tucanos. Vive nas densas florestas da península da Malásia, Sumatra e Bornéu. Diferente de muitos outros tucanos conhecidos por hábitos frugívoros e vida nômade, o calau de capacete é mais sedentário e monogâmico, formando casais estáveis que mantêm territórios fixos ao longo da vida. Esse comportamento territorial é especialmente evidente entre os machos, que protagonizam disputas violentas, batendo uns nos outros com seus bicos robustos. O destaque físico dessa espécie é o tamanho. É o maior entre os calaus, com comprimento total chegando a até 1,60 m. A cauda é particularmente longa, com penas centrais que podem medir até 1 metro, tornando-o ainda mais imponente. A plumagem é predominantemente escura, o que ajuda na camuflagem dentro da floresta tropical. Um detalhe curioso entre os sexos é a coloração da garganta, azul brilhante nas fêmeas e vermelha nos machos, o que facilita a identificação entre parceiros e o reconhecimento dentro do território. Mas o traço mais chamativo do calau de capacete é a estrutura sobre o bico, chamada capacete ou cacho. Essa formação óssea é amarelo viva, com secreções vermelhas que tingem as laterais e o topo, enquanto a ponta permanece amarela intensa. Esse capacete não é só decorativo. Tem papel fundamental durante os combates, onde é usado como arma, tornando os confrontos visuais e físicos ainda mais impressionantes. Número 5. Ave do paraíso, rei da Saxônia, King of Saxony, Bird of Paradise. A ave do paraíso, rei da Saxônia, é uma das criaturas mais espetaculares da natureza. É a única espécie do seu gênero, o que a torna ainda mais especial entre os parentes da família das aves do paraíso. Essa ave exótica é encontrada exclusivamente nas florestas montanhosas da Nova Guiné, em altitudes que variam entre 1.600 a 2.085 metros. Apesar de medir cerca de 22 centímetros de comprimento, o macho adulto se destaca por suas incríveis plumas sobrancelhas azul esmaltadas. Essas penas finíssimas podem ultrapassar 50 centímetros, mais que o dobro do corpo do animal, e ele consegue movê-las independentemente durante a exibição de acasalamento. Quando erguidas, essas plumas criam um espetáculo visual inacreditável para impressionar as fêmeas. Além desse detalhe único, os machos apresentam olhos castanhos escuros, bico preto com base verde azulada, pernas cinza claro e penas negras com reflexos metálicos que brilham conforme a luz da floresta. Em contraste, as fêmeas são bem mais discretas, com coloração marrom acinzentada e barriga rajada, que ajudam na camuflagem para evitar predadores e proteger os ninhos. A alimentação da ave do paraíso, rei da Saxônia, é baseada em frutas, bagas e artrópodes. Essa dieta variada não só mantém a ave saudável, mas também cumpre papel ecológico vital. Ao comer frutos e espalhar sementes pelas fezes, ela contribui para a regeneração e diversidade das florestas que habita. Número 6. Bocarra do Sri Lanka, Sri Lanka Frogmouth. A bocarra do Sri Lanka é uma ave noturna fascinante, encontrada na região dos Ghats ocidentais no sul da Índia e também no Sri Lanka. Com aproximadamente 22 centímetros de comprimento, essa pequena ave possui características únicas, sendo uma das mais peculiares da fauna asiática. Seu bico largo e achatado lembra a boca de um sapo, daí o nome Frogmouth. Os olhos voltados para frente e as narinas em fenda reforçam a aparência incomum, quase anfíbia. Ao redor dos olhos, pequenas cerdas funcionam como escudos,
protegendo-os contra partículas enquanto a ave caça à noite. Machos e fêmeas têm cores diferentes. Os machos exibem tons acinzentados com coroa salpicada, ideal para se camuflarem entre cascas e galhos durante o dia. Já as fêmeas são marrom avermelhadas, o que oferece outro tipo de camuflagem eficiente na floresta densa. Ambos vivem imóveis durante o dia, parecendo parte da vegetação, e por isso são extremamente difíceis de avistar. Durante a noite, tornam-se ativos e caçam insetos como mariposas e besouros com movimentos precisos e silenciosos. Na época reprodutiva, demonstram cuidado parental exemplar. O casal constrói o ninho junto e reveza na incubação do único ovo, mantendo-o aquecido e protegido até o nascimento. Apesar de todas essas adaptações notáveis, a bocarra do Sri Lanka raramente vocaliza e é incrivelmente discreta, o que torna seu avistamento um desafio até mesmo para os observadores mais experientes. Número 7. Araponga de três barbelas, Three-Wattled Bellbird. A araponga de três barbelas é uma ave verdadeiramente notável, especialmente por causa da aparência única dos machos. Eles se destacam imediatamente pelas três longas barbelas finas que pendem de seus bicos. Essas estruturas de coloração cinza escura parecem fios delicados que balançam com o movimento, dando ao macho um aspecto quase alienígena. As fêmeas têm um visual completamente diferente. Suas penas variam do verde-oliva à presença de linhas amarelas sutis, criando um padrão de camuflagem eficaz. As partes inferiores são amarelo-vivas, permitindo que fiquem bem escondidas entre a vegetação tropical, especialmente enquanto estão nidificando ou evitando predadores. O macho, por sua vez, apresenta uma plumagem de cores vibrantes. Cabeça, pescoço e peito brancos contrastam fortemente com o corpo castanho avermelhado, o que o torna altamente visível durante a temporada de acasalamento. Nessa época, ele se exibe com vigor nas copas das florestas tropicais. Essas aves vivem principalmente em florestas tropicais de média a alta altitude, que vão desde o leste de Honduras, passando pela Nicarágua e Costa Rica, até o oeste do Panamá. Fora da época reprodutiva, descem para regiões mais baixas em busca de alimento, acompanhando a disponibilidade sazonal de frutas e outros itens de sua dieta. O que mais chama a atenção, além das barbelas, é o canto do macho. Seu chamado é alto como um sino e pode ser ouvido a até meio quilômetro de distância. Embora o som não seja melodioso, sua potência impressiona e cumpre muito bem a função de atrair fêmeas e marcar presença no território. A junção da vocalização poderosa com o visual exótico faz da araponga de três barbelas um verdadeiro espetáculo das florestas tropicais. Número 8. Pitoi encapuzado, Hooded Pitohui. O pitoi encapuzado é uma das aves mais intrigantes de Nova Guiné, e isso não é por acaso. Trata-se de uma das poucas aves conhecidas no mundo que são venenosas. Na verdade, foi a primeira ave tóxica documentada pela ciência, surpreendendo os pesquisadores no momento da descoberta. Com tamanho semelhante ao de um pombo, o pitoi encapuzado é facilmente reconhecido pela coloração intensa. Cabeça preta e corpo coberto por penas em tons de laranja avermelhado vibrantes. O diferencial mais surpreendente está em sua toxicidade. A ave não produz o veneno sozinha. Ela o adquire ao se alimentar de um tipo específico de besouro presente em seu ambiente. Esses insetos contêm batracotoxina, o mesmo veneno potente encontrado em rãs venenosas da América do Sul, que se acumula na pele e nas penas da ave. Essa toxina é extremamente poderosa e serve como defesa contra predadores. As cores vivas do pitoi funcionam como um alerta visual, um fenômeno chamado coloração aposemática, avisando: fique longe, sou perigoso. Além disso, ele exala um odor forte e característico, que também serve como proteção contra predadores. Essa combinação de veneno e aviso visual faz do pitoi encapuzado um exemplo fascinante de adaptação evolutiva, destacando como a vida selvagem encontra maneiras extraordinárias de sobreviver e prosperar em ambientes hostis. Número 9. Cotinga pluma de pedra, Andean Cock of the Rock. O cotinga pluma de pedra é uma das aves mais exuberantes da América do Sul, famoso por suas cores vibrantes e comportamento de acasalamento nada convencional. Habita as florestas nubladas da Cordilheira dos Andes, e é impossível passar despercebido com seu visual chamativo. Os machos dessa espécie são verdadeiros ícones da natureza. Seu corpo é coberto por penas laranja avermelhadas intensas,
enquanto as asas negras criam um contraste impressionante. Mas a característica mais marcante é a crista arredondada que cobre sua cabeça, parecendo um capacete ou um leque estilizado. É quase impossível confundir esse pássaro com outro. Logo ao amanhecer, os machos se reúnem em pequenas clareiras na floresta, chamadas de leks, para realizarem exibições de acasalamento. Eles grunhem, pulam e realizam uma espécie de dança, tentando impressionar as fêmeas com seus movimentos e cores. O ambiente se enche de barulhos e movimentação, em uma disputa visual e sonora pelo acasalamento. As fêmeas observam atentamente cada performance antes de escolher o parceiro com base na exuberância do ritual. Diferente dos machos, as fêmeas possuem plumagem discreta em tons de marrom avermelhado, o que lhes garante camuflagem durante a nidificação. Isso é essencial, pois constroem seus ninhos em fendas de rochas ou em penhascos íngremes, onde precisam proteger os ovos de predadores. Fora da temporada de reprodução, tanto machos quanto fêmeas passam a maior parte do tempo alimentando-se de frutas. Como frugívoros, eles desempenham um papel fundamental na floresta, ajudando na dispersão de sementes. Essa dieta rica em frutas também contribui para manter o brilho intenso das penas e a energia necessária para seus rituais acrobáticos. Número 10. Noitibó de asa padrão. Standard Winged Nightjar. O noitibó de asa padrão é uma ave fascinante das savanas africanas, conhecida por levar uma vida discreta, quase invisível, graças à sua camuflagem impecável. Suas penas misturam tons de cinza e marrom, imitando perfeitamente as folhas secas e os galhos do chão, onde costuma repousar durante o dia. Diferente de outros noitibós, ele não possui manchas brancas nas asas ou na cauda, o que reforça ainda mais sua aparência reservada. Essa camuflagem é sua principal defesa contra predadores, tornando-o praticamente invisível no ambiente natural. O que realmente o torna único aparece apenas na época de acasalamento. Nessa fase, o macho desenvolve uma nona pena primária especial em cada asa. Penas extremamente longas que podem chegar a 38 centímetros, quase o dobro do comprimento do próprio corpo. Ele utiliza essas penas em voos elaborados e dançantes, em exibições aéreas para atrair as fêmeas. Durante esses voos de exibição, as penas longas ondulam no ar como fitas, criando um espetáculo hipnotizante. Após o período de reprodução, essas penas caem, e o macho volta a ter a aparência discreta, igual à da fêmea, desaparecendo novamente na paisagem. O noitibó de asa padrão pode ser encontrado em diversas partes da África, desde o Senegal, no oeste, até a Etiópia, no leste. Ele é mais comum durante a estação seca, especialmente ao longo da costa da Libéria e nos bosques do oeste de Camarões. Número 11. Cortiçol, Sandgrouse. O cortiçol é uma ave verdadeiramente notável, especialmente o macho, que desenvolveu uma adaptação extraordinária para garantir a sobrevivência dos filhotes em ambientes desérticos. Nessas regiões áridas, onde a água é escassa, ele é capaz de transportar água até o ninho usando penas adaptadas no ventre, um comportamento quase mágico. Todas as manhãs, ao amanhecer, o macho inicia uma jornada impressionante, voando até 20 quilômetros através do ar seco do deserto para encontrar fontes de água. Ao chegar, ele não bebe imediatamente como outras aves. Em vez disso, realiza um ritual. Mergulha o peito na água até molhar completamente as penas do abdômen, depois balança o corpo de um lado para o outro, absorvendo o líquido em suas penas especiais por cerca de 15 minutos. Essas penas abdominais são únicas. Contêm filamentos semelhantes a molas que funcionam como esponjas naturais. Graças a essa estrutura, ele consegue armazenar aproximadamente 25 mililitros de água, pouco mais de 2 colheres de sopa, e transportá-la de volta ao ninho sem perder uma gota. De volta ao lar, os filhotes sedentos se reúnem ao redor do pai e começam a bicar suavemente suas penas molhadas, como se raspassem água de uma esponja com pequenos espátulas. Cada gota conta nesse ambiente inóspito, e esse ritual diário de hidratação é crucial para que os filhotes sobrevivam às altas temperaturas e à seca do deserto. O comportamento do cortiçol não só revela uma habilidade incrível de adaptação, mas também um instinto de cuidado paterno raríssimo entre aves. Número 12. Fragata magnífica, Magnificent Frigate Bird. A fragata magnífica faz jus ao nome que carrega. Essas aves marinhas são conhecidas por sua aparência impressionante e habilidades de voo espetaculares,
Suas asas são extremamente longas e anguladas, projetadas para cortar o vento com facilidade e permitir que planejem por horas sem esforço. A cauda é profundamente bifurcada e geralmente mantida fechada, criando uma ponta afiada e elegante que reforça sua incrível agilidade no ar. O bico é outra ferramenta poderosa. Longo, curvado na ponta e ideal para capturar presas direto da água, ou até mesmo em pleno voo. A plumagem é, na maioria, preta, mas as fêmeas têm um peito branco que facilita sua identificação. Os filhotes apresentam cabeça e barriga brancas que escurecem com o tempo. Quando amadurecem, surge uma faixa bege nas asas superiores. Durante a época de reprodução, um espetáculo à parte acontece. Os machos inflacionam uma bolsa vermelha e brilhante na garganta, formando uma espécie de balão colorido para atrair as fêmeas. Reunidos em grupos, eles exibem essa estrutura inflada, criando um cenário único e curioso. Embora passem a maior parte do tempo sobrevoando o oceano, as fragatas não mergulham como outras aves marinhas para capturar peixes. Elas preferem sobrevoar a superfície da água e agarrar a presa com o bico. Também são conhecidas por sua estratégia oportunista. Perseguem outras aves até que larguem o alimento capturado, um comportamento chamado de cleptoparasitismo. Por isso, ganharam o apelido de piratas dos céus. Número 13. Ave do paraíso rabo de fita, Ribbon-tailed astrapia. A ave do paraíso rabo de fita, também chamada de ribonia, é uma das aves mais elegantes e únicas do mundo, conhecida principalmente por sua cauda espetacular. Seu nome vem justamente dessas penas longas e finas, que se assemelham a fitas delicadas, dançando no vento. Essa maravilha alada habita as florestas densas das terras altas centrais da Papua Nova Guiné, onde se reproduz. Apesar de medir cerca de 32 centímetros, a maior parte desse comprimento está nas penas da cauda. Os machos adultos são um verdadeiro espetáculo. Sua plumagem brilha com cores iridescentes, exibindo tons de verde-oliva e bronze que reluzem sob a luz do sol. As penas da cauda muitas vezes se curvam para cima e repousam atrás da cabeça, criando uma imagem de pura elegância. Machos jovens, geralmente entre 15 e 20 anos, ainda não possuem as penas brancas da cauda, o que os diferencia claramente dos adultos completamente maduros. Já as fêmeas apresentam uma plumagem marrom simples, mas mesmo nela é possível notar sutis brilhos iridescentes. Elas têm uma aparência tão delicada que às vezes são confundidas com rouxinóis, especialmente pelo seu porte gracioso e canto suave. Durante a época de acasalamento, o macho adota um comportamento polígamo, buscando atrair várias fêmeas com sua aparência exuberante e exibições de cortejo. Essa bela espécie foi descoberta pelo naturalista Fred Shaw Meyer, da Nova Guiné, em 1938. Infelizmente, hoje ela é considerada vulnerável à extinção, devido à destruição de seu habitat e à caça, principalmente pela valorização de suas penas deslumbrantes como itens decorativos. Número 14. Tucano-toco, Toco-toucan. O tucano-toco é uma das aves mais reconhecíveis do planeta. Ganhou o apelido de tucano-bico de aranha por causa de seu enorme bico, que pode atingir quase o dobro do comprimento de seu corpo. À primeira vista, esse bico parece pesado e desajeitado, mas, surpreendentemente, é leve. Feito de queratina, mesmo material das unhas humanas, e com uma estrutura óssea oca, resistente e fácil de manejar. Mas o visual do tucano não se resume ao bico. Seu corpo é igualmente vibrante. Bochechas e garganta amarelas contrastam com penas vermelhas intensas sob a cauda. O rosto mistura tons de amarelo e verde claro, criando uma aparência alegre e chamativa nas florestas tropicais onde vive. Com tantas cores, ele se destaca facilmente entre as folhas densas. Apesar do bico ser o que mais chama a atenção, suas asas apresentam um desafio. São curtas, o que dificulta voos longos. Por isso, o tucano-toco costuma se deslocar em pequenos saltos entre as árvores, em vez de cruzar longas distâncias pelo ar. Encontrado em florestas tropicais e subtropicais desde o sul do México até Venezuela e Colômbia, ele prefere viver no dócel, onde galhos e folhas oferecem proteção contra predadores e clima severo. É uma ave crepuscular, sendo mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, momentos em que se alimenta e interage com outros tucanos. Número 15. Kakapo, kakapo. O kakapo é uma ave verdadeiramente única e se destaca por diversas razões. Trata-se de um papagaio de grande porte, noturno e incapaz de voar,
o que já o diferencia da maioria dos outros papagaios. Originário das florestas da Nova Zelândia, o kakapo tem um rosto arredondado que lembra o de uma coruja, conferindo-lhe uma expressão curiosa e simpática. Sua plumagem é de um verde escuro vibrante, com padrões em amarelo e preto, que o ajudam a se camuflar perfeitamente no ambiente florestal. Os filhotes têm penas mais claras, com mais tons amarelados, o que os torna distintos dos adultos. Um dos comportamentos mais extraordinários do kakapo ocorre na temporada de acasalamento. Os machos produzem sons graves e ressonantes que ecoam pela floresta por longas distâncias. Esses sons ajudam as fêmeas a localizar os locais de exibição onde os machos se reúnem. Além desses chamados graves, machos e fêmeas também emitem gritos agudos, compondo um verdadeiro coral noturno. Com hábitos noturnos e terrestres, o kakapo vive a maior parte do tempo no chão, uma característica rara entre papagaios. Porém, essa combinação de hábitos noturnos e voo limitado também contribuiu para sua vulnerabilidade. A chegada dos humanos à Nova Zelândia trouxe predadores como gatos e ratos, que passaram a atacar os kakapos e seus ovos. A destruição do habitat natural agravou ainda mais a situação. Atualmente, o kakapo está criticamente ameaçado de extinção. Restam apenas poucos indivíduos vivos, e sua sobrevivência depende de esforços rigorosos de conservação. Esses projetos incluem o controle de predadores e a proteção das áreas naturais remanescentes, além de programas de reprodução assistida. O kakapo é uma prova viva de como a conservação pode fazer a diferença quando a humanidade decide agir. Número 16. Hoatzin, Hoatzin ou Caatinga. O Hoatzin é uma ave fascinante com aparência e comportamento que lembram uma era pré-histórica. Suas penas têm coloração marcante em tons de azul turquesa e laranja brilhante, tornando-o facilmente reconhecível. Pequeno e de aparência exótica, ele habita a bacia amazônica, preferindo áreas calmas às margens de rios e lagos de correnteza lenta, ambientes ideais para sua alimentação e reprodução. Além do visual chamativo, o Hoatzin também se destaca pelos sons que emite, chamados estridentes que ecoam pela floresta, facilitando sua localização, tanto para humanos quanto para predadores. Apesar desse risco, ele continua sobrevivendo em seu habitat natural. O que realmente diferencia o Hoatzin é seu sistema digestivo. Ao contrário da maioria das aves que usam o estômago para processar alimentos, o Hoatzin tem uma câmara digestiva especializada onde ocorre a fermentação bacteriana, um processo semelhante ao dos ruminantes, como vacas e cabras. Isso permite que ele se alimente quase exclusivamente de folhas, um tipo de dieta evitada por outras aves. No entanto, esse sistema digestivo peculiar tem um efeito colateral notório. A fermentação gera um odor forte e desagradável, o que rendeu ao Hoatzin o apelido de ave fedorenta. Esse cheiro é tão intenso que pode ser percebido à distância. Ainda assim, sua adaptação única lhe permite ocupar um nicho ecológico específico, onde poucos competidores se aventuram. Número 17. Papagaio do mar de penacho, Tufted Puffin. O papagaio do mar de penacho é uma pequena ave marinha que chama a atenção por sua aparência marcante e habilidades incríveis de pesca. Seu corpo é robusto e compacto, coberto por penas pretas lisas, mas o que realmente se destaca é a cabeça. Ela parece desproporcionalmente grande em relação ao corpo e apresenta características únicas. Os adultos têm o rosto branco, criando um contraste forte com o restante da plumagem. Além disso, um par de longas plumas douradas forma um elegante penacho que se curva para trás da cabeça e do pescoço, conferindo um visual nobre e incomum. Um dos traços mais chamativos é o bico grande e colorido, que varia entre tons de vermelho alaranjado e amarelo vibrante, com um formato largo e achatado que parece uma placa chamativa no rosto. Durante a época de reprodução, tanto o bico quanto as penas do rosto e os penachos ficam ainda mais vívidos e pronunciados, uma transformação visual feita para atrair parceiros. Fora da reprodução, essas cores se tornam mais opacas, e o visual exuberante dá lugar a uma aparência mais discreta. O papagaio do mar de penacho vive principalmente no Oceano Pacífico Norte, ocupando mares abertos, ilhas remotas e falésias costeiras rochosas. Esses ambientes isolados são perfeitos para a nidificação, longe da maioria dos predadores. Na temporada reprodutiva, retornam à terra firme para pôr ovos e cuidar dos filhotes. Especialistas na arte de pescar,
Essas aves mergulham com precisão para caçar debaixo d'água, usando as asas como nadadeiras. São tão habilidosas que conseguem capturar e segurar diversos peixes ao mesmo tempo com seus grandes bicos, às vezes até 20 peixinhos por viagem, para alimentar os filhotes famintos. Enquanto isso, os adultos continuam mergulhando e se alimentando diretamente das águas geladas. O primeiro exemplar de papagaio do mar de penacho foi documentado no Alasca, e o indivíduo em questão já tinha pelo menos 6 anos. Estima-se, no entanto, que essa espécie viva bem mais tempo na natureza. Seu visual inconfundível e comportamento eficiente de caça tornam o papagaio do mar de penacho uma das aves marinhas mais interessantes do Pacífico Norte. Número 18. Mãe da Lua, potu. A mãe da lua, ou potu, é uma das aves mais enigmáticas e excêntricas que existem. O que a torna tão fascinante é sua habilidade quase sobrenatural de se camuflar no ambiente. Noturna por natureza, ela passou milhões de anos aperfeiçoando a arte de desaparecer durante o dia. Com penas e forma corporal que imitam perfeitamente galhos secos, troncos partidos ou cascas rugosas, a mãe da lua consegue repousar imóvel sobre um tronco, parecendo uma extensão natural da árvore. Fica tão parada que muitos a confundem com parte da vegetação, sendo quase impossível detectá-la a olho nu. Quando a noite cai, a ave desperta. Possui um bico curto e uma boca ampla que utiliza para capturar insetos voadores como mariposas e besouros. Sua técnica de caça é eficiente. Espera pacientemente e, quando a presa se aproxima, abre a boca em um movimento rápido e preciso para capturá-la no ar. As vocalizações da mãe da lua são tão curiosas quanto sua aparência. Existem diferentes espécies, cada uma com sons únicos. A mais comum emite um assobio melancólico que vai diminuindo em tom. Já a mãe da lua grande solta sons guturais profundos misturados com gritos agudos, quase assustadores. Esses sons deram origem a diversas lendas locais, com muita gente acreditando que se tratam de espíritos ou presságios. Quando chega a época da reprodução, a mãe da lua segue métodos simples e eficazes. Em vez de construir ninhos, ela deposita um único ovo em cavidades naturais de árvores ou sobre galhos quebrados. A camuflagem natural da ave é sua melhor defesa, mantendo o ovo oculto de predadores com o mínimo de esforço possível. E assim encerramos nossa jornada por algumas das aves mais raras e misteriosas do planeta. Criaturas tão únicas que até hoje deixam cientistas intrigados. De aves que desaparecem na neblina até aquelas com cores que parecem saídas de um sonho, cada uma delas nos lembra de quanto ainda há para descobrir no nosso mundo. Essas espécies raras não são apenas fascinantes. Elas são lembretes poderosos da delicadeza e do valor da biodiversidade do nosso planeta. Se você ficou maravilhado com essas maravilhas emplumadas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais descobertas selvagens e criaturas inacreditáveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!